Eu acho que aquilo que mais importa no trabalho do Plínio Marcos é algo que é constante ao longo de toda a sua produção teatral, que é o seu olhar duro e ao mesmo tempo enternecido para suas personagens, que são os párias. Aqueles que não têm vez, que nunca terão vez, que são os catadores de papel, as prostitutas, os cafetões, gente que vive de subemprego num submundo, que vive no limite da miséria, às vezes enfiado nela. Ó ideal que estás no meu céu interior, verdade viva que faz da minha alma imortal, para que tua tendência evolutiva seja realizada, para que o teu nome se firme pelo trabalho, para que a tua revelação seja manifestada a cada espetáculo. A cada espetáculo concede-me a ideia criadora, e que assim como ela está estendida no meu coração, seja também estendida no meu corpo. Ó ideal, preserva-me do reflexo da matéria e que eu compreenda que o sofrimento benfeitor está na origem da minha encarnação. Livra-me, livra-me do desespero, que teu nome seja santificado pela minha coragem na prova. Ó ideal, fazem com que eu não diferencie o sucesso do fracasso e perdoa a minha dificuldade de comunicação, assim como eu perdoo os que não têm ouvido de ouvir e nem olhos de ver. Ó ideal, destrói meu orgulho que poderia afastar-me da tua luz guia, nutre o meu devotamento, porque és, ó ideal, a realeza, o equilíbrio e a força da minha intuição. O terceiro toque, por favor. Venham, venham! Capataz é a mãe, bando de fresco! Eu for da alma do primeiro filho da puta que aprontar nessa praça, eu quero é ser mica de silco, se não lanhar a força do desgraçado que fizer qualquer presepada nessa cidade. Ah, dona Ritona Capataz, greluda por natureza, dava o seu recado. Se de que for da cara de um, é porque eu for do mesmo. Tá pensando o quê? Porra! Eu tô cansado de ser achotado da cidade por conta desses vagabundos. Eu tô avisando! Quem avisa, amigo é! Ah, fala, dona Ritona Capataz. Fala. Fala também o prefeito, o chefe de polícia, o delegado, o juiz do direito, o padre, o dono do terreno onde se arma esse circo. Falem. Abram as matracas, matraqueiem. Matraqueiem no Congresso Nacional, matraqueiem nas Nações Unidas, matraqueiem nas igrejas, mas falem, chefões, falem, pregos. Porém, e sempre tem um porém, a propriedade privada, o roubo, a posse, as fronteiras, as cercas, os muros, malditas coisas, elas são dos homens pregos. Senhoras e senhores, eu sou um contador de histórias. Prestem atenção. Atenção desinteressada. Aliás, isso é uma coisa que os homens pregos não sabem ter. A atenção desses homens lamentáveis fixos é uma atenção interessada, só a ganância os faz atentos. Bobolacha, minha mão é tão rápida que eles passam dormindo e eu, ligeirinho, vou no bolso do otário. Na frente, pulão. De trás, culatra.
no de níquel grilo, no de lapela janela, no poço dentro do paletó, sutana, no da frente tchuca. Minha mão é tão rápida. Eu sou um artista nessa arte. Não, eu não sou grande coisa. Mas eu conheço um cara, esse sim sabia de tudo. De tudo não, de tudo quem sabe é Deus. Mas ele conhecia bastante dessa arte. Ele vivia de um canto para outro, de cidade em cidade, carregando um manequim. Isso. Lá ficava no hotel, no seu quarto armava o boneco, vestia o seu terno e todo dia ele treinava. Esse sim era o artista. Nunca vi ninguém melhor. Eu e os meus irmãos estradeiros tenho um maior respeito por ele. Homem das ruas, dos ajuntamentos, toda noite ele fazia um ganho legal. Gente dormindo, pregos dormindo. Um Homem do Caminho faz parte de uma outra fase do Plínio, que é uma fase mais mística, que ele se voltava para uma religiosidade nada ortodoxa, uma religiosidade como forma de autoconhecimento. Faz parte de um conjunto de textos místicos que no primeiro momento a gente pode ter a impressão de que se afasta da questão social, do mundo material, ou mesmo do universo, né, dessas personagens marginais, mas de forma alguma, é esse ainda o ponto de vista que reúne o material, que orienta o trabalho. Mas que essa história de conquistar as 25 mulheres, nessa história também aparece um forte machismo do texto, que era também um machismo do Plínio Marcos, que aparece em outras situações e que não dá para passar por cima, hoje em dia, mais do que nunca, nem para esconder, que é um olhar, no mínimo, bem complicado sobre as mulheres, mas que, infelizmente, o texto não é só isso, é mais do que isso, né? Outro dia, quando o nosso mestre avisou que íamos pegar a estrada para uma jornada de 50 cidades, nosso coração bateu forte. 50 cidades, vamos fazer um ganho legal. A rapaziada se reuniu e fizemos um trato. 50 cidades, cada um tem que pegar pelo menos 25 mulheres. Menos 25 é vergonha, é uma puta vergonha. Acertado, combinado, selado, então tá. Mas cada um tem que pegar o retrato da mulher com uma dedicatória dela com o seu nome. Que nome usarei? Quando eu nasci, numa madrugada, o vento norte corria o céu e minha mãe me batizou com 3 nomes. Iu para toda a gente me chamar. Charlot para os meus irmãos estradeiros me chamarem. Mas o terceiro nome ela murmurou tão delicadamente no meu ouvido, um sussurro imperceptível. Esse é o meu nome verdadeiro. E eu nem mesmo sei qual é. Então, quando a morte, o braço da justiça passar pelo acampamento e me chamar, eu não vou. Eu não sei se é o meu nome que ela está chamando. Assim eu engano a morte. Nos momentos mais vivos, mais brilhantes do texto, ele lembra o Malas Artes, né? Aquele malandro com as suas histórias de sobrevivência, de tentativas de enganar a morte. São momentos muito fortes do texto, de muito interesse, né? Se é possível enganar a morte, claro que é. Se o sujeito for bem esperto, ele é capaz de enganar até o grande Del. Eu sei bem. Como sei da história de um cego, grande filho da puta esse cego, quem contou foi um feiticeiro em volta do fogo de beira de estrada. Ele vivia reclamando. Oh, que caminhos são esses, Jesus, vê se me alumeia. Valei-me, meu Padre Insícia, Virgem Mãe das Candeias. Todo dia, Pai de Nosso, Ave Maria, o cego rezava a choradeira dele
Até que um dia Deus ficou de saco cheio e resolveu tirar uma com o cego. Dá uma esmolinha pro ceguinho, dá uma esmolinha. Quem dá o cego empresta a Deus. Porra, Deus, que puta sacanagem eu ser cego. Tanta mulher bonita e gostosa que passa por aqui e eu nem vejo e nem fodo elas. Sacanagem. Sacanagem da grossa. Tanto puto idiota que tem 2 olhos e não vê porra nenhuma. E eu aqui cego, cego de nascença, cego dos 2 olhos. Me dá uma força pra eu ver essa mulherada toda. Para você parar de me encher o saco, eu vou lhe dar uma força. Mas presta atenção, vou te dar o direito a um pedido. Um só. Se você fizer um pedido, eu atendo, mas 2 ou mais não atendo nenhum. Tá certo assim? Que sacanagem, um pedido só, isso é... Não, o que eu vou fazer? Como é cego, vai dizer o que quer ou não. O tempo está se esgotando. Senhor meu Deus, eu quero ver os netos dos meus netos brincando no jardim do meu palácio, enquanto o mordomo me serve a janta. Mas esse cego, para ver os netos dos netos brincando no jardim do seu palácio, ele precisava enxergar, ter mulher, muito dinheiro e longa vida. E assim o cego tapeou Deus. Oh, que caminhos são esses, Jesus? Vê se me alumeia. Valei-me, meu Padre Cícia, Virgem Mãe das Candeias. Ele não estava querendo ofender ninguém. Ele estava querendo gritar com Deus, né? Pedir luz ao cego, pedir força às mulheres. E como ele estava fazendo isso? Com a palavra, que é a linguagem, que é a maneira que o escritor usa, o escritor ou a escritora, de se manifestar. Porque a literatura tem que ter o lugar dela, né? A luta dos escritores é pela ficção, e a ficção vem perdendo lugar porque a política foi tomando conta do discurso e a ficção foi ficando num lugar de marginalidade, independente de qual é o papel de cada escritor. Cada escritor tem a sua voz. Qual que era a voz do Plínio Marcos nesse texto? Mostrar que, independente de qualquer coisa, a tenacidade do texto é mais importante. Com o meu nome secreto, eu me livro da morte quando ela quiser passar o alfanje em mim. Me chama, não vou. Não por má educação, nem por desfeita, nem nada. Não vou porque eu não sei se é o meu nome que ela está chamando. O meu nome secreto, só a minha mãe, uma senhora descarnada, conhecem o segredo. Pois é, podem me chamar de U. Embora não represente a minha essência, esse é o nome que todos devem me chamar, inclusive as mulheres, as 25 ou mais que eu pregar nessa jornada. Mas chegarei nelas com truques lindos, como faz o diabo. Pois é, o diabo quando chega não vai logo pedindo a sua alma. Claro, ninguém daria, até por medo todo mundo passaria fora. O diabo quando chega, pede uma coisa qualquer, um casaco velho, um sapato furado, mas se você der uma bugiganga qualquer para o diabo, você faz um pacto com ele. E por esse pacto ele vem buscar a sua alma. Mas aí um ponto, né, que tem essa questão que é de transar com várias mulheres, se eu não me engano, é percorrer, o objetivo dele é percorrer 50 cidades e transar com 25 mulheres, e tem o registro fotográfico, né? Essa foi uma parte que me incomodou, porque o texto parece fazer uma crítica a esse homem prego, que é quem é o proprietário, mas a impressão que eu tive ao ler é que o homem do caminho, quando propõe isso, né, de passar por 50 cidades, transar com 25 mulheres, aparece o corpo feminino como também um lugar de passível de uma propriedade a ser pega
ocupada, no sentido, vou lá, transo e vou registrar, né? Então pareceu um ponto contraditório. E se uma dessas mulheres ficar louca de paixão por mim? E se ela se sentir desprezada, ela pode contratar uma feiticeira, uma dessas que com objeto qualquer da pessoa avisada sabe prender seu espírito. Sabe? As mulheres dos homens pregos são da mesma raça dos pregos, cheia de sofrimentos e mágoas. A natureza de pedra pela qual seus corpos foram esculpidos não compreende o amor. Não compreende o amor, essas mulheres. Essas mulheres não têm gratidão. A gente pode vagar pelos infernos, descer ao mais profundo deles, lá onde moram os monstros horríveis, perversos. Mas nenhuma dessas bestas são tão cruel e vingativa como uma mulher que se sente desprezada. Isso pode me atingir, isso pode me acontecer, eu sei. Eu estou no mundo. Essa mulher pode pegar uma coisa minha, sem que eu perceba, mas que tenha nela todo o meu magnetismo e entregar para uma feiticeira. Uma dessas que não precisa nem de nome para fazer o feitiço. E essa feiticeira sem piedade pode pegar um feixe de pena de galo, uma vela preta acesa de cera de mel com pavio para baixo, um copo cheio de sangue de 3 rolinhas, uma cobra venenosa morta com um coração de pomba assada no braseiro enfiada na boca, um sapo grande virado pelo avesso para ficar igual um útero, um peixe baiacu morto por estouro. É só coçar a barriga dele que ele vai inchando até estourar. Depois, embrulha tudo aquilo junto com o que é meu, terra no túmulo de um aidético morto recentemente. Eu não acho que seja um dramaturgo datado, porque a gente vê algumas permanências, situações que ele apresenta na dramaturgia até hoje, né? Em diversas obras, o Abajur Lilás traz questões com relação à mulher e o mundo do trabalho, esse mundo do trabalho da prostituição. Então eu fiquei pensando muito nisso. Ele coloca esse homem prego, na verdade, então essa imagem do homem prego. Eu fiquei pensando num homem que está preso, né? Preso a padrões, enquanto esse homem do caminho é um ser que está andando, está nas encruzas, está em movimento. E esse homem prego, que o narrador menciona, né, que não é personagem, ele é quem meio que orienta essas relações de poder, né? Fiquei pensando em algum tipo de capitalista, dessas relações de classe, né? O Senhor Jesus era como nós, um homem do caminho. Era como nós, um contador de histórias. Ele, como nós, andava pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do roçado do bom Deus. Caminhando e contando histórias, eu escutei os feiticeiros em volta do fogo de acampamento contar as histórias que ele contava. Tinha uma de Davi. O homem do caminho dizia: quando Davi estava em necessidade, ele e os que estavam com ele sentiram fome. Havia um templo, havia pães dentro do templo. Mas os sacerdotes, suas leis, suas propriedades, era sábado, era dia de jejum. Os pães da proposição eram dos sacerdotes. E a fome do povo de Davi. Então Davi gritou: qual é? Entrem no templo e comam os pães. Todos entraram no templo e comeram os pães. E os sacerdotes se picaram de raiva enquanto Davi gritava: vão à merda! Vão à puta que pariu! O homem não foi feito para fome! O homem não foi feito para fome! O homem não foi feito para fome! Era isso que o homem do caminho dizia. O homem não foi feito para fome. Não foi feito para fome, nem para os jejuns, nem para os dogmas, nem para as secas, nem para os limites. Nós, filhos do vento, não respeitamos a falação dos senhores mestres dos homens pregos. Falastrões e falações estúpidas. Deus, pátria, família, trabalho, educação, paciência e progresso. Só é feio roubar e não poder carregar?
Só se pega o necessário, para que acumular? O peso atrapalha quem é da estrada. Só o homem prego, esse bosta, é que acumula para um tempo pior que ele pensa que está por vir. Sobre os tesouros, vale o que falam os feiticeiros em volta do fogo. Como diz a Bíblia, o tesouro a traça rói e o ladrão rouba. Eu sou ladrão, mas tenho minha arte. Não uso a violência, eu uso a minha magia. Minha mão é mais rápida do que os olhos desses sonados. Primeiro observo bem a cara deles. Sou um olhador. Conheço bem esse ofício. Eu vou citar aqui 4 mulheres artistas que foram pessoas muito importantes na vida do Plínio, que ajudaram ele a estrear algumas das suas peças, que hoje são marcos, né, do teatro brasileiro. Falar da Patrícia Galvão, a Pagu, que viabilizou junto com o Pascoal Carlos Magno a estreia de Barrela em 58, num festival estudantil que aconteceu na cidade de Santos. Depois a Cacilda Becker, que também produziu, né, organizou a montagem de Navalha na Carne. Foi justamente essa montagem que o Anatol Rosenfeld viu e escreveu a crítica. Ela fez essa montagem no apartamento dela, porque a peça estava censurada, não poderia estrear. Depois a Nídia Alicia, uma atriz do Teatro Brasileiro de Comédia, que também teve uma companhia importante na cidade de São Paulo, que financiou a estreia de Dois Perdidos numa Noite Suja, emprestou um dinheiro para o Plínio para ele fazer a estreia em São Paulo. E a Tônia Carreiro, que também viabilizou na casa dela a estreia de Navalha na Carne, no Rio de Janeiro. Inclusive, ela fez uma das personagens, fez a Neuza Sueli. Não se assombre, fique. Eu sou apenas um homem do caminho. Ela vai até acender um cigarro. Anos e anos a fio na trilha dos saltimbancos. Andando de lugarejo em lugarejo, de vila em vila, de cidade em cidade, onde as multidões envolvidas nas turbulências de suas paixões se degeneram no bailado da insensatez. Sempre em praça sem liberdade, em jardim sem flores, em baixos de céu sem estrelas, nas margens dos córregos por onde escoa a merda, é onde eu armo a minha poesia. João pregava no deserto. Se isso não tivesse importância, por que então cortaram a sua cabeça? Por causa da minha poesia, tenho sido maldito, perseguido, preso, espancado, expulso. Mas não importa. Não estou sujeito aos reinos da banalidade. E esse não estar é justamente o fascínio, o encanto, a magia, o mistério da vida dos andeiros. E esse andar sem termo, um constante convite delirante para a fuga da rotina, para o sonho profético, para a poesia. Corta. Obrigado. É um autor ambíguo, né? A imagem dele na sociedade brasileira é um pouco ambígua, é tido como maldito, como pornográfico, como obsceno, e ao mesmo tempo sempre exaltada a sua genialidade. Acho que ninguém sai ileso do contato com uma obra do Plínio Marcos. É sempre um soco no estômago. E depois, quando já na universidade, na graduação em artes cênicas, eu tive contato com a obra de um crítico, de um dos nossos maiores críticos do teatro, chamado Anatol Rosenfeld, e ele escreveu uma crítica belíssima no ano de 1967 sobre Navalha na Carne, que é uma outra peça do Plínio. E nessa crítica ele tem a sacada, né, de falar que o Plínio Marcos ele humaniza os desumanizados.